Bom dia, bom dia. Todos me ouvem? Bom dia, Bom doutor Jefferson. dia, bom Que dia. bom. Bom dia. O Igor tá aí? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia. Bom dia. Tô te ouvindo. Você tá vendo agora? Vou baixar aqui. Vamos aguardar mais uns minutinhos, até algumas pessoas já ingressarem, alguns 2 minutos aí, nós começaremos. Nossa, eu achava que era o meu que só pensasse. Mas eu acho que é pior. Agora deu. Bom dia, quem eu não dei bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Todo mundo está escutando a gente? Sim. Sim. Sim, tá ótimo. Pessoal, vou esperar só mais uns minutinhos para as pessoas entrarem, o doutor Igor também ingressar na reunião para a gente começar, tá bom?
deu um surtozinho de Covid ali. Depois tá tudo gripado, aconteceu o que, mandei tudo pra casa. Nossa Senhora. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, doutor Igor. Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar mais gente aí ou não? Já vamos abrir o nosso seminário. Bom dia, doutor. Bom Já dia, vamos doutora começar. Priscila. Sob seu comando, doutora Priscila. Bom, pessoal, primeiro quero dar as boas-vindas para quem é a primeira vez que está aqui no nosso seminário e agradecer, né, porque vai ser o nosso último encontro desse ano. Nós vamos tratar do cumprimento de sentença e também alguns procedimentos especiais. E quero abrir espaço também para todo mundo fazer as pontuações que acharem pertinentes. A gente usa o seminário mais como uma troca de experiências. Aqui, através da ferramenta do Teams, nós temos tanto o chat para vocês mandarem alguma observação a fazer, né? Aqui não é bem um formato de aula, é mais para a gente se aperfeiçoar tecnicamente com as questões relacionadas a processo civil. E também a gente tem uma ferramenta de levantar a mão, mas todo mundo pode ficar à vontade para abrir o áudio, fazer as intervenções e compartilhar com a gente as experiências que tiver, que é sempre muito enriquecedor. Agora eu passo a palavra para o doutor Igor, para ele dar também as boas-vindas dele. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, uma satisfação, uma alegria estar com todos aqui, né? Eu vou ser bastante breve hoje, dar esse bom dia com alegria. Estamos finalizando esse ano sui generis, né? Diferente, 2020, é o nosso último seminário. Eu agradeço muito a todos por estarmos juntos, termos construído esse ano difícil, termos passado por isso. Desejo que todos estejam bem, que a família de todos siga também muito bem e vamos virar para 2021 rompendo com essa página, com muita experiência, muita alegria. Página essa que entra para a nossa história, né? Acho que é a história do planeta, né? Vamos com fé, com alegria, com muito trabalho, né? Muita paixão pelo que fazemos. Vamos passar a palavra desde já para o Jefferson, para o Omar. Eu também farei pontuais intervenções para sermos breves. Estamos aí à beira do nosso recesso, né? Temos hoje todos muito apertados, muita gente nos noticiando aqui que estão realmente com muito trabalho nesse final de ano, parece, é sempre assim, né? E vou deixar o nosso abraço também, demorei um pouquinho a entrar aqui, porque estava com o nosso ídolo Wilson Piazza, nosso ídolo azul da seleção brasileira, estava conosco aqui, terminou a reunião e vou deixar meu abraço para ele, como eu havia dito, tá? Vamos lá então, doutor Jefferson, vamos adiante. Isso aí, doutor Igor, muito obrigado a todos pela presença, é um momento realmente de muito aperto aí de final de ano, né? Todos correndo, mesmo que de forma remota ou não, nós temos aí os afazeres de final de ano, né, como até o judiciário, para a nossa parte mais civil, empresarial, que vai dar um tempo nesse momento de dezembro a janeiro. Né? Agradeço a todos novamente, vamos dar sequência no ano que vem, felizmente, né? Felizmente aí com muitas novidades ainda, muitas questões de dúvidas, de prática, de coisas boas aí. E, de antemão, já desejar a todos um feliz final de ano aí, que tenhamos um ano de 2021 de muita saúde, né? Saúde pessoal e nos negócios. Se Deus quiser, vai ser um ano muito bom e muito bem abençoado. Vamos começar. Lembro a todos vocês também que a nossa reunião, como sempre, ela é gravada e depois nós vamos disponibilizar o link. Bom, nosso trabalho dessa última pauta, digamos assim, é de fato aqui a finalização do cumprimento de sentença e já entrando aqui em alguns procedimentos especiais, né? Nós temos a opção, valendo um lembrete aqui inicial, que estamos já finalizamos o processo de conhecimento com a sentença e agora é a exigência dessa sentença. Ora, o juiz deu uma decisão ali nos autos e estamos cumprindo, estamos exigindo o que ele determinou, né? Aonde ele disse o direito. E, neste momento, vamos trabalhar com a prestação dos alimentos,
obrigação de fazer pela Fazenda Pública, obrigações diversas aí de fazer, não fazer, entregar coisa, e o julgamento de ações que serão não pecuniárias, né? E entrando também em procedimentos especiais. Aí uma parte inicial e introdutória de ação de consignação e pagamento, exigir contas e início das ações que envolvem direitos reais aí. Bom, ações de alimentos. Essas ações de alimentos, digamos assim, são ações em que envolvem o direito e dever, né, de prestar alimentos ao menor, digamos assim, ou não, às vezes, no caso de menor, mas o necessitando. Toda vez que trabalhamos com a ideia de alimentos, né, isso é aprendido, é informado na academia e é apreendido pelas pessoas com um binômio de possibilidade e necessidade. Sempre será assim. Ora, se sempre será assim, a gente vai demonstrar daqui a pouquinho, e já ultrapassamos algum aspecto relacionado a aspecto de idade, a condição objetiva do Código. Nós temos, vale lembrar, que o Código Civil, no artigo 1º ao 5º, ele determina a situação de capacidade da pessoa natural. E a capacidade, né, ela envolve sujeitos que são incapazes, hoje nós temos os menores de 16 anos, os relativamente incapazes, que estão entre 16 anos e os 18 anos, incluindo nessa relativa incapacidade aqueles que têm alguma enfermidade mental. Para chegar, portanto, na capacidade, os que estão acima dos 18 anos. Maravilha. Mas vale destacar que, acima de 18 anos, tem também que ter o intelecto saudável, né? O psicológico da pessoa tem que ser são para poder ter a capacidade plena. Toda vez que trato de capacidade, eu sempre costumo dizer aos alunos e aos colegas que a capacidade ela tem que ter um requisito objetivo e subjetivo. Objetivo, idade, e o subjetivo, o intelecto. E aqui eu trabalhei essa história inicial porque a questão dos alimentos, ela envolve uma situação de necessidade do alimentando. Necessidade essa que pode ultrapassar até os 18 anos. E nós vamos ver daqui a pouquinho que tem circunstâncias que ela vai cessar ou não, dependendo do que se argue processualmente. Mas, para prestar alimentos, tem que haver necessidade e possibilidade de quem tem o dever de prestá-los, né? Se eventualmente... Oi? Não, estava só testando aqui o microfone, você me ouve bem? Te ouço bem. Ok. Eu só vou dar essa introdução, doutor Omar, e aí já repasso que isso é bom para o debate. Não, desculpa, é porque eu tive um problema aqui com o microfone, não sabia se estava... Tá ótimo, te ouço perfeitamente bem. Num procedimento, então, de alimentos, o sujeito é chamado a pagar, né? É um cumprimento, é uma exigência de pagar em 3 dias ou provar que pagou. Ou, se eventualmente não tem condições, tem que justificar essa impossibilidade que é absoluta. E aí vale lembrar uma coisa, aqui nos alimentos eu tenho uma diferença. Uma diferença porque envolve um ser, uma pessoa que é necessitária desses recursos para sobreviver. E aí eu entro com aspectos até de constituição, dignidade da pessoa humana, não é verdade? Ora, aqui, vez por outra, quando eu, principalmente, o doutor Omar, com muito mais propriedade vai falar sobre isso, quando envolve alimentos, nós temos que pensar sempre o seguinte, olha, quero pagar menos, quando estamos trabalhando do lado do executado, daquele que tem que pagar, tá, tudo bem. Mas o senhor está lembrando que do outro lado existe uma pessoa, um menor, um necessitado disso aqui? Então vamos pagar o que tem que ser cumprido, o que a pessoa precisa para poder dar a sua sequência. Então existe esse plus dentro da prestação de alimentos que não podemos arredar do processo. E em casos de prisão? Caso de prisão, eu vou deixar para o doutor Omar e desconto em folha. É possível ainda, por decisões até recentes, de haver um desconto de até 50% dos vencimentos para pagar obrigações vencidas, as últimas 3, né, e vencidas no curso do processo. Isso é importante, porque aí existe uma ideia, uma fábula de que é um limitador de 30%, não sei o quê. Não existe isso regularmente definido.
né? Dado o caso, dado a viabilidade, dado o binômio possibilidade, o juiz vai avaliar. Antes de passar essa súmula, eu gostaria que o doutor Omar, ele trabalhasse um pouco mais esses procedimentos. Vamos ter essa exposição por ele aqui, que é o procedimento da prisão, e aí eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, porque hoje, por prisão civil, acontece no caso da prestação de alimentos, né? O depositário infiel, digamos assim, ele já não sucumbe mais à prisão, e no caso de alimentos existe, e é muito eficaz, não é isso, doutor Omar? Por favor, comente para a gente. Isso mesmo, Jefferson, obrigado. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos, muito obrigado, ficamos muito felizes e muito honrados com a participação. Queria desejar também um Natal especial para todos, nesse ano que foi tão difícil. Nos concentremos então no nascimento do menino Jesus, na renovação, que isso representa, e para termos força para continuar vencendo essa situação tão diferente que se nos apresentou durante todo esse ano. Então, um ótimo Natal para todos, um próspero 2021, que 2021 seja a consolidação, ou represente a consolidação de todo o aprendizado desse ano. Tenho certeza que aprendemos muito, com algum ou muito sofrimento, mas aprendemos muito. Se pararmos para pensar, houve muito aprendizado, e que 2021 represente a consolidação desse aprendizado, a aplicação desse aprendizado. Né? Enfim, então vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo. O cumprimento de sentença, os alimentos. Todos sabem, todos conhecem o Instituto, mas eu gostaria só de relembrar rapidamente a definição. Os alimentos, eles correspondem àquela obrigação imposta a determinadas pessoas de fornecer prestações periódicas a outra, com o objetivo de satisfazer as necessidades dessa outra pessoa, de garantir a sobrevivência dessa outra pessoa. A obrigação alimentar, basicamente, ela tem duas origens. Ela pode decorrer de um ato ilícito, o pensionamento em razão da prática de um ato ilícito. João atropela Pedro, Pedro perde a capacidade para o trabalho, e em razão disso, comprovada a culpa de João, ele fica, dentre outras coisas, obrigado a pensionar, a prestar alimentos a Pedro. A segunda origem, a segunda causa, o vínculo do parentesco, da conjugalidade, do companheirismo. Então essa é a obrigação alimentar, a obrigação de prestar alimentos, a obrigação imposta a determinadas pessoas de fornecer prestações periódicas a outra com o objetivo de satisfazer as necessidades dessa outra pessoa, de garantir a sobrevivência dessa outra pessoa. Constituída, fixada a obrigação alimentar, né, e aí vamos por uma questão prática aqui, vamos nos ater à obrigação de prestar alimentos que decorre do parentesco, da conjugalidade. Essa obrigação ela pode ser fixada de duas formas: através de uma decisão judicial ou através de um título executivo extrajudicial. A partir do momento em que a obrigação alimentar é fixada e ocorre o inadimplemento, por óbvio, o alimentado pode exigir judicialmente o cumprimento da obrigação. E essa exigência ela vai se dar de duas formas diferentes, dependendo da origem, dependendo do título. Se ela decorreu, se ela foi fixada através de uma sentença, teremos o cumprimento de sentença. Se ela foi fixada através de um título executivo extrajudicial, teremos a ação de execução. Nesse momento, o que nos interessa é o cumprimento de sentença. A execução de alimentos, a ação de execução de alimentos, ela vai ser discutida, vai ser trabalhada posteriormente. O que nos interessa agora é a exigência de cumprimento da obrigação de alimentos, da obrigação alimentar, fixada através de decisão judicial.
Então vamos nos concentrar nela. Bom, havendo uma decisão, ela pode ser tanto definitiva quanto provisória, fixando alimentos. Se a obrigação não for cumprida, o alimentado pode, então, exigir o cumprimento através do cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença, ele vai observar 2 procedimentos. Como todos sabem, ele vai observar 2 procedimentos diferentes. Um procedimento sob pena de prisão, que a doutrina faz referência apenas ao procedimento por prisão, e um procedimento de penhora. Então, há 2 caminhos que podem ser seguidos. Vamos conversar um pouquinho primeiro sobre o procedimento sob pena de prisão. Como o Dr. Jefferson já mencionou, nós temos aqui a única hipótese de prisão civil, a única hipótese de prisão por dívida no nosso ordenamento. A Constituição Federal, ela faz menção à possibilidade de prisão por dívida do devedor injustificado de alimentos e também do depositário infiel. Mas a situação do depositário infiel já foi resolvida, Pacto de São José da Costa Rica, o STF já entendeu que, em razão do Pacto de São José da Costa Rica, essa possibilidade não existe mais. Então, temos uma única possibilidade, que é a do devedor injustificado de alimentos. Okay? Então, vamos a ela. Esse procedimento ele está previsto no artigo 528 do CPC. E por esse procedimento, o alimentante, aquele devedor, o devedor dos alimentos, caso ele não cumpra a decisão judicial, o alimentado, o credor dos alimentos, poderá instaurar o cumprimento de sentença. Lembrem-se que depende de requerimento. Depende de requerimento, necessariamente. E, instaurado o cumprimento de sentença, o alimentado, no procedimento sob pena de prisão, vai ser citado para, como o Dr. Jefferson já mencionou, pagar em 3 dias, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de realizar aqueles pagamentos. Um detalhe aqui importante: o 528 ele prevê a citação pessoal, né? A intimação pessoal do devedor de alimentos. Como vimos, né, como relembramos no nosso último encontro, o 523, ele, ao trabalhar o cumprimento de sentença de obrigação de entregar dinheiro, né, de pagar de pagar valor, ele prevê que a intimação do devedor ela pode ser feita na pessoa do advogado, pode ser feita por carta, enfim, aqui não. Aqui, o devedor de alimentos, ele precisa ser citado pessoalmente. A intimação, na verdade, ela é pessoal, ok? Ela é pessoal. Essa a primeira consideração aí, a primeira novidade trazida pelo CPC de 2015. Okay? Essa regra está prevista no parágrafo aí no artigo 528, e há inclusive decisões do STJ, né, como não poderia deixar de ser, ratificando, melhor dizendo, isso. Entendendo que se a intimação não foi pessoal, há nulidade. Nulidade. Então é importante termos atenção com isso. Se o devedor intimado não faz o pagamento, não prova que pagou ou não justifica a impossibilidade, o CPC de 2015 passou a prever a possibilidade de protesto. Então, este título ele vai ser protestado. E aí isso aqui não depende de requerimento, ao contrário daquele protesto lá, né, que já mencionamos, do 417, salvo engano, 517, salvo engano,
517. Isso, 517. Ele não precisa de requerimento, ele não exige trânsito em julgado da decisão, como o 517 exige. Aqui basta que a secretaria confirme que o prazo transcorreu in naubis, sem manifestação, sem pagamento, sem justificativa, nada. Então, essa possibilidade de protesto. Quanto à justificativa, a prisão só é possível para o devedor injustificado de alimentos. Ou seja, se o devedor, neste prazo de 3 dias, conseguir justificar o não pagamento, ele não será submetido à prisão. O procedimento continua, mas agora através da expropriação, penhora, expropriação e etc. O importante é observar que o CPC de 2015 prevê taxativamente que apenas a impossibilidade absoluta de pagar afasta a prisão. Não é qualquer impossibilidade, apenas a impossibilidade absoluta. O STJ já identificou algumas situações que caracterizam isso. Por exemplo, numa das decisões, o devedor de alimentos demonstrou que era autônomo e que estava preso. Durante o período de inadimplemento, ele estava preso e encarcerado, e, portanto, não teve condição de trabalhar, e por isso não trabalhou e, consequentemente, não fez o pagamento. Ele demonstrou que, até a prisão, o pagamento estava em dia, que o pagamento estava em dia, mas a partir do momento em que ele foi preso, ele não conseguiu mais trabalhar e, por isso, não honrou o compromisso. O STJ entendeu que era, sim, uma causa absoluta, uma impossibilidade absoluta. E o desemprego? Essa é a pergunta que sempre é feita. E o desemprego? Ficou desempregado, então isso seria uma justificativa? Não. O próprio STJ tem entendido que o desemprego, por si só, não é uma justificativa hábil para afastar a prisão, que é preciso verificar a situação concreta. O simples fato dele ter ficado desempregado não é justificativa. É claro que o desemprego aliado a outras condições, a outros elementos, pode sim caracterizar uma impossibilidade absoluta. Uma impossibilidade absoluta. Então, queria chamar a atenção de vocês para isso também. Um outro ponto importante, uma outra novidade trazida pelo CPC de 2015, é a prevista no 528, parágrafo 4. Okay? A previsão expressa de prisão em regime fechado. O CPC, isso não acontecia no CPC de 73, o CPC de 2015 prevê expressamente que a prisão vai ser cumprida sob o regime fechado. Aqui um detalhe. Em razão dessa situação de exceção que estamos vivendo, vocês sabem, a Lei 14.010, de 2020, tentando disciplinar essa situação de emergência, ela previa que até o dia 30 de outubro de 2020, essa prisão, a prisão do devedor injustificado de alimentos, ela deveria ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar. Mas isso até o dia 30 de outubro de 2020, ou seja, a partir do dia 30 de outubro, a prisão já voltou a ser cumprida em regime fechado. Uma outra novidade do CPC de 2015, não é novidade para o ordenamento, mas é novidade para o Código, é a previsão no parágrafo 7º de que as prestações ou a dívida que enseja a prisão é aquela correspondente às 3 últimas prestações, ou às 3 prestações anteriores à propositura da ação e aquelas vencidas durante o cumprimento de sentença. Isso já era entendimento sumulado pelo STJ, a súmula 309 já determinava isso, já não havia discussão nem na doutrina nem na jurisprudência, mas o CPC de 2015 passou a prever expressamente isso. Essa possibilidade, ou melhor, a identificar que, expressamente, a dívida que autoriza a prisão corresponde
às 3 últimas prestações, ou às 3 prestações anteriores à propositura da ação. Um outro detalhe importante, parágrafo 9º, também novidade, a possibilidade de cumprimento da sentença no juízo do domicílio do exequente. Então, agora, por mais que a ação de alimentos tenha tramitado na comarca de Timóteo, lá na minha terra, saudade da minha terra, né? Gostaria de já estar lá, mas não teve jeito, vai ser às vésperas do Natal, minha mãe tá brava comigo, ainda bem que ela não está me assistindo aí, senão ela ia fazer uma intervenção, ia pedir uma parte aí, mas enfim, por mais que a ação de alimentos tenha tramitado lá, é possível que o cumprimento de sentença seja feito aqui, se o exequente estiver residindo, domiciliado, melhor dizendo, aqui em Belo Horizonte. Então, isso é uma outra novidade aí trazida pelo CPC de 2015. Esse é o procedimento sob pena de prisão. Tá? Queria fazer essas considerações para vocês. Agora, o outro procedimento sob pena de penhora, diz respeito às prestações que não são atuais. Ou seja, há um débito de 15 prestações alimentares, lembrando, né, aí da prescrição, 2 anos. Então, há um débito de 15 prestações alimentares. Ou seja, as 3 últimas são atuais, autorizam a prisão. As 12 anteriores não são mais marcadas pela atualidade. Portanto, não autorizam a prisão. Por isso, a exigência de cumprimento dessas prestações vai se dar sob um outro procedimento, né, que é o procedimento de penhora, de expropriação. O artigo 528, parágrafo 8º, né, vai fazer essa previsão. E vai nos remeter ao artigo 523 do CPC. Então, percebam, em relação às 3 parcelas, as 3 prestações anteriores à propositura, né, à instauração do cumprimento de sentença, estamos trabalhando com o cumprimento de sentença, as 3 prestações anteriores à instauração do cumprimento de sentença podem ser exigidas, o cumprimento pode ser exigido sob pena de prisão. As anteriores não podem. Mas por que eu disse que pode? Porque é uma opção do credor de alimentos. O credor de alimentos pode optar, ainda que ele esteja exigindo o cumprimento de prestações atuais, ele pode optar por uma razão ou outra de não seguir o procedimento de prisão. É uma opção dele, ele não é obrigado a seguir o procedimento de prisão. Agora, em relação às anteriores, aí ele não tem escolha. Em relação às prestações que não são atuais, ele não tem escolha. Ele vai ter que seguir o procedimento de penhora, que vai ser disciplinado que vai acontecer de acordo com o que determina o 523 e seguintes. E o que é interessante observar aqui? Que é muito diferente. Por exemplo, e já sabemos disso, por exemplo, no procedimento de penhora, o devedor de alimentos ele vai ser intimado para fazer o pagamento no prazo de 15 dias. Não vai ser 3 dias, vai ser 15, observando o que determina o 523 do CPC. E aí vamos tramitar, vamos observar ou vamos seguir aquele procedimento, né, entre aspas, aí, comum do cumprimento de sentença. Tá? Para fechar essa parte, estou vendo que o professor Jefferson já está ansioso para dar prosseguimento, o professor Jefferson aí está administrando o tempo, né? Daqui a pouquinho ele me levanta a plaquinha lá, fazendo como um grande amigo, o professor Dierle fazia com os alunos, né? Os alunos apresentando trabalho e o professor Dierle levantando as plaquinhas. Faltam 5 minutos, o menino já estava suando, praticamente se desmanchava lá, né? Mas enfim, então só para finalizar essa parte, há uma discussão sobre a possibilidade ou não de cumulação desses procedimentos, ou seja, o credor ele tem 10 prestações em atraso, né? Ele está com 10 prestações aí a cobrar, a exigir.
ele pode propor instaurar um cumprimento de sentença, exigindo as 3 anteriores sob pena de prisão e as 12 outras sob pena de penhora. Há uma discussão, tá? E essa discussão perpassa pelo artigo 780 do Código de Processo Civil, que disciplina a possibilidade de cumulação. Embora exista alguma discussão doutrinária, o entendimento que tem prevalecido, principalmente na jurisprudência, é no sentido de que não é conveniente, não é adequada esta cumulação. E aí, ou o credor opta pelo procedimento de penhora e cobra todas as prestações, inclusive as atuais, ou ele separa os pedidos. Ele vai instaurar um cumprimento de sentença sob pena de prisão para as atuais e instaurar outro cumprimento de sentença para as anteriores, para aquelas que não são atuais. E isso facilita muito, porque a partir do momento que o procedimento caminhar, se os dois estiverem tramitando juntos, num determinado momento já não vamos mais conseguir identificar o que está sendo cobrado, se ele for pagar, o que ele está pagando, se ele está pagando só as atuais, se ele está pagando as atrasadas, enfim. Então, esse é o entendimento que tem prevalecido, principalmente na jurisprudência. Eram essas as questões que eu queria pontuar e chamar a atenção de vocês. Okay? Maravilha. Doutor Omar, eu vou fazer uma provocação no sentido da gente Às vésperas de Natal, eu vou falar com você igual eu falo com os alunos. Não, peraí. Né? Agora, às vésperas do Natal, você vem me provocar. Tem certeza que é alguma coisa cabeluda, mas vamos lá. Vamos lá. Construir um raciocínio, nós estamos... A advocacia é um exercício, né, doutor Omar? Sem dúvida. É uma constância, uma dialética constante, aplicar a regra realmente o caso prático. E como você muito bem disse, a Lei 14.010 de 2020, que surgiu para o período emergencial, né? Hoje, se alguém fala, Jefferson, que lei que eu leio aí nesse momento? Fala, lê essa lei. Essa lei, ela trabalha sobre várias vertentes. E aí, como você muito bem citou, o regramento da prisão domiciliar, o cumprimento seria por meio domiciliar até 31 de outubro. Mas nós já estamos em dezembro e a pandemia está aí. Exato. Temos um decreto 6 que nasceu em março, que decretou estado de calamidade. E aí? Daria para a gente poder fazer uma defesa do nosso cliente manter-se em casa, correto? Sem dúvida. Lembrando que o direito é argumentação. Direito é argumentação. Então, nós temos uma regra expressa, prevista na 14.010, determinando que, alterando a modalidade de cumprimento desta prisão. O CPC prevê expressamente a modalidade do regime fechado e a 14.010 determinou que, até o dia 30 de outubro de 2020, exclusivamente domiciliar. E aí, qual a argumentação? A argumentação é no sentido de que essa previsão foi feita lá atrás, imaginava, esperava, torcia para que a situação estivesse controlada no dia 30 de outubro. E foi o que quase aconteceu. Gostaríamos que tivesse acontecido e foi o que quase aconteceu, né? Porque a nossa situação melhorou muito, o índice de mortes, o número de mortes, felizmente, caiu muito, o índice de contaminação caiu muito, mas, infelizmente, fomos surpreendidos, né? Não sei se surpreendido é a palavra correta aqui, se eu posso usar surpresa, mas, enfim, estamos vivenciando essa elevação do número de mortes, do índice de contaminação, e, a meu ver, isso justifica a manutenção da regra, ou a ampliação, a extensão do prazo. A meu ver, é uma argumentação viável, possível, e muito forte, né? Muito forte, mas que não é garantia de nada. Eu não vou dizer ao cliente
que ele vai cumprir a prisão em seu domicílio. Eu vou dizer para ele que é possível tentar, mas que há uma regra expressa limitando essa modalidade de cumprimento ao período até, né, ao termo final, 30 de outubro de 2020. Exatamente. Obrigado pelas considerações, é isso mesmo, compartilhamos do mesmo entendimento, doutor Omar, muito bom. Deixamos aqui para todos, vamos disponibilizar, como sempre, o slide depois, né? 3 súmulas interessantes do STJ que dizem respeito aí à questão de cancelamento da pensão. É muito comum que as pessoas, às vezes, tenham esse decreto judicial de pagamento de pensão sem definição de data e, num dado momento, para de pagar. Ah, não, porque agora não precisa mais, mas peraí, você tem uma determinação, você não pediu revogação nem nada, então, né, devemos ter atenção a isso, os clientes têm que ter, e se tiver alguma necessidade, estamos aí, doutor Omar tem esse atendimento perfeito para todos, para poder rever, revisionar, enfim. Obrigação dos avós também, já foi simulada desde 2017, é sempre subsidiária e complementar a do que tem dever para alimentar, né? Não pode aquele que foi definido pelo judiciário, então pode caber aos avós, desde que também tenham a possibilidade de cumprimento, sempre subsidiário, né? E, considerando a dignidade da pessoa humana, acredito que o fundamento principal para a súmula 621 é essa, né? No momento em que se determina que o pagamento, a redução, majoração, enfim, retroage a data da citação e não um efeito ex tunc, né, após a definição judicial. Mas são 3 súmulas que nós compartilhamos com todos aqui, exatamente no que tange aos alimentos. Quem quiser fazer interferência, por gentileza, fique à vontade. Vamos dar sequência. Obrigação de pagar pela fazenda pública, né, nessa situação de quando o ente público, o poder público, ele é obrigado a pagar, tem uma sentença contra ele nesse sentido. Ora, eu tenho algumas regras, digamos, alguns podem até entender como de privilégio ou não para o Estado, mas vale lembrar sempre uma coisa, e essa circunstância legal, eu sempre trago ela quando a gente costuma falar de contraditório e ampla defesa. O Estado, ele é uma organização de todos, né? Então, quem está hoje administrando esse Estado, ele está administrando o nosso recurso, a nossa vida, né? A minha, a sua, de todos nós que estamos aqui no escritório, e por isso que ele tem algumas certas benesses, caso queiram entender assim, que tenham um prazo, às vezes, mais dilatado, tem o reexame necessário, igual a gente viu no seminário anterior de decisões, porque é necessário realmente ter uma confirmação para que eu tire dinheiro do Estado. Porque, na verdade, quando o Estado tem que cumprir uma decisão, eu também estou pagando por ela. A ideia é essa, né, em sentido assim, amplo e filosófico do tema. Mas, enfim, nessa situação, não aplica-se a regra para o Estado o caso da multa do 523. Né? A multa de 10% ela não emplacaria. Ora, repito, a multa, eventuais honorários de 10%, permanece em favor do advogado, do patrono. Né? A impugnação, ela tem as matérias específicas, aí eu tenho uma regra muito semelhante à obrigação de pagar por nós, de quantia certa, tirando do poder público, e se eventualmente a fazenda evidenciar que aquele não é o valor correto, e se um outro, ela tem que definir para poder fazer o seu pagamento, né? Sob pena até de extinção da impugnação, caso esse valor não seja definido. Isso também ocorre para o particular. Ocorre que, uma vez definido o pagamento pela fazenda pública, pelo Estado, esse pagamento ele dar-se-á por precatório. E aí a gente não compõe, né, matéria do CPC, mas o precatório é a forma de pagamento do Estado, também com uma condição de que planejamento, organização, orçamento, para que o Estado, uma vez compelido a pagar um determinado valor, então ele vai se organizar desta forma. Então, todos aqueles no Estado de Minas que tenham um precatório definido, ou seja, que tem uma sentença transitada e julgado, que o Estado tem que cumprir, dado determinado valor, o Estado, então, vai ser obrigado a pagar.
e vai definir um valor como precatório. Aí temos que fazer uma inscrição no Tribunal de Justiça de Minas, pedindo uma ordem de precatório, e isso será incluído nas políticas, né, de leis e orçamentos do próprio Estado de Minas ou da própria federação, caso seja, né? Caminhando ainda assim, com obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa, isso é importantíssimo, e aí eu faço uma vinculação no próximo slide aqui, mas no aspecto mais de benfeitorias, que essa situação de obrigações de fazer e não fazer, lembrem-se, estamos cuidando de cumprimento de sentença. Então, eu defini que um determinado sujeito devolva um equipamento ao nosso cliente. Se necessário for, o juiz pode definir a requerimento, ou até por ele próprio entender que seja necessário, mas é um pouco menos comum, né? A situação de estipulação de astrentes, ele pode aplicar multa, determinar a busca e apreensão forçada daquele determinado bem, ou de uma obrigação para o sujeito fazer, né? Remover pessoas ou coisas aqui, e desfazer obras eventualmente aí nocivas às pessoas de uma forma geral. Então, o que se busca no cumprimento de obrigação de fazer, obrigação de não fazer e entregar coisa? É a satisfação disso aqui. E para que isso ocorra, considerando, né, o resultado prático que se almeja neste cumprimento, o juiz pode determinar situações ímpares aqui, para que ocorra aquele provimento, para que aquele provimento aconteça e não se perca, né? Determinando, inclusive, até a utilização de força policial. Se caso, e aí temos N exemplos aqui para discutir, a pessoa que tenha que cumprir a decisão judicial não cumpra, aí incorre em crime de desobediência, né? A gente tem casos aqui de clientes que tivemos que pedir a expedição urgente de certidões positivas com efeito de negativa, e aí pedimos ao juiz, falando, excelência, olha, determine uma multa pelo descumprimento, e aí o ente público não cumpriu, retornamos ao judiciário, o juiz não cumpriu no prazo adequado. Então, será que poderia ter algo a mais? Sim, o juiz determinou um crime de desobediência, caso não fosse cumprido no prazo em que ele determinou. Então temos circunstâncias e meios para que aquela pessoa que o judiciário determinou, cumpra ou não faça, não pratique determinado ato ou me devolva a coisa. Isso nós temos que se valer. E aconselhamento jurídico, né? Requeira. Requeira, porque só nós mesmos é que vamos ter a condição de avaliar, dentro do que estamos pedindo, qual é a medida mais adequada para manter o resultado útil e prático do processo. Perfeito? E aí temos algumas coisas interessantíssimas com a coisa. Ora, e se eventualmente essa coisa, né, que eu estou buscando a renovação, né, a minha emissão na posse, por exemplo, o sujeito que estava usando, o réu, né, digamos assim, ele então fez algumas benfeitorias. E aí temos que ter em mente, né, não podemos desvencilhar disso, que temos benfeitorias definidas como úteis, necessárias e voluptuárias, descritas no artigo 96 do Código Civil, e também temos essas mesmas benfeitorias na lei do inquilinato, a lei 8245, que destacamos aqui também. Lei do inquilinato é a lei das locações. Ótimo. Então, temos diferenças, gente? Olha, o Código Civil é uma lei geral sobre os aspectos civis da sociedade de uma maneira geral. Então, vamos abordar o tema também de maneira em geral. Ora, benfeitorias voluptuárias ou supérfluas são aquelas que o bem não precisa de ter. O sujeito põe para o melhor deleite dele, uma satisfação pessoal, uma churrasqueira, né? Monta alguma coisa. Isso não é indenizável. Então, se eu estou buscando a devolução, o cumprimento da devolução daquela coisa, e o sujeito fez benfeitoria voluptuária, eu não sou obrigado a pagar. E ele pode, eventualmente, retirar essa benfeitoria. Claro, sem
deixar nenhum prejuízo à coisa que eu estou buscando. Eu tenho também úteis e necessárias. As úteis, de fato, são aquelas de melhoramento do bem, né? E que causam uma utilidade, uma melhor utilização daquele bem. Essas, eventualmente, eu tenho que indenizar também. Eventualmente, por quê? Porque conforme a súmula 335, eu posso abrir mão, né? Esse é um direito, seria o direito até de retenção. A úteis não geraria direito de retenção em certa medida, mas as necessárias, sim. As obras que são necessárias são para a manutenção da coisa, para deixar a coisa intacta. Então, digamos, uma casa que tem uma coluna que precisa de uma obra, um muro de arrimo para manutenção da integridade da casa, por exemplo, é uma obra necessária. Esta daí, na entrega da coisa, o executado pode até falar, olha, Jefferson, não saio daqui enquanto vocês não indenizarem pela obra necessária. E aí, muita atenção que essas comprovações têm que ser por documentos fiéis, notas fiscais, do que ele gastou, empreendeu ali para fazer. E gera até direito de retenção, tá? Então, teremos definições e digamos, aspectos coercitivos pelo judiciário, mas temos que estar atento também se esta coisa, sobretudo a coisa, né, que voltar às minhas mãos, às mãos dos nossos clientes, se elas foram sofrer alguma benfeitoria, avaliar qual é, para poder trabalhar essas benfeitorias nesse sentido também. Temos que estar atento a isso, nesse sentido. Por isso que ao pedir ao judiciário, por isso que eu sugeri, façam os requerimentos das coerções judiciais, digamos assim, porque nós conhecemos do direito do cliente e conhecemos do que ele está precisando. Então, a medida coercitiva, a melhor indicada será aquela requerida pelo advogado. Bom, ainda nessa situação, eu estou caminhando, mas por gentileza, caso queiram, façam as interferências, né? A ação de consignação e pagamento. Eu sempre costumo dizer que ela é uma ação versátil e muito útil. Temos certas circunstâncias hoje que foi um pouquinho mitigada essa versatilidade dela. Por quê? Em certa medida, ela era muito utilizada anteriormente para discussão em aspectos de várias dívidas. O sujeito está devendo, né? Aí, digamos, dívidas até bancárias, e ele quer discutir, mas para discutir ele precisaria ter uma caução, digamos assim, não é efetivamente uma caução, mas garantir o certo direito de uma boa-fé processual. Então, faríamos uma ação em consignação, ele teria preservado os direitos dele, e a outra ação, que seria para discutir realmente o direito que se quer, ele poderia fazer depósitos judiciais nessa ação e discutir a outra matéria. Hoje nós sabemos que, sobretudo empréstimos do sistema financeiro, eu tenho que ter na petição inicial a evidência do valor que eu acho incontroverso para poder depositar sob pena de indeferimento da inicial. Então, isso ficou um pouco manchado na ação de consignação, mas nem por isso ela perde a sua versatilidade e utilidade, porque ela pode ser utilizada para consignar, ou seja, chamar o judiciário e falar, judiciário, eu vou discutir direitos envolvendo esta coisa ou a coisa em sentido lato, né? E vou deixar consignada a própria coisa, ou os frutos dessa coisa, ou eventualmente condições para manter a coisa comigo. Aí eu faço essa consignação, o juiz chama o judiciário para deixá-lo a par daquela situação, e aí vou discutir aquela outra para não perder os meus direitos, considerando, sobretudo, uma lealdade e uma boa-fé processual. Isso é muito bem visto pelo judiciário em algumas questões. Tem procedimentos importantes, e aqui eu coloquei dois, o administrativo e o judicial. Alguns podem estar pensando, Gerson, mas administrativo? Administrativo numa condição pecuniária, por exemplo, eu posso vincular um dinheiro a um depósito numa instituição financeira e intimar o meu credor. Falar, credor, o que eu te devo está difícil de te pagar, não estou te encontrando, já te procurei, não pedi dados bancários, você não me forneceu, então depositei, está aqui, você tem aí os seus dias para poder ou se opor ao meu depósito no banco, em consignação, ou está liquidada a minha obrigação. Muito útil também, porque às vezes o credor não quer receber,
para utilizar esse pagamento para finalidades outras, né? Forçar alguma coisa ali que a gente vai ver só num caso concreto. E este credor tem 10 dias para se opor do meu AR, né? Caso ele não concorde com aquela consignação, tem que se opor, e aí nós vamos para a via judiciária. Mas ele não se opondo, tchau e benção, é um abraço, vida que segue para o devedor, livre, leve e solto, né? Digamos assim. Já a via judicial, mais tradicional para todos nós, ela, vale lembrar isso, tem que ter requerimento para depósito, tá? Tem muitos colegas que às vezes falam, promovi uma ação de consignação, estou esperando o juiz abrir vista, ou já faz o depósito de cara sem pedir. Né? Nós temos que pedir, definir o intuito, o objeto e pedir autorização para depósito. É muito importante ter isso aí. Enquanto for controvertido, isso ficará sob a custódia do judiciário. Existem algumas outras hipóteses de contestação, levantamento, os valores incontroversos, repito, o juiz vai autorizar e aquele controvertido, caso a obrigação discutida seja pecuniária, ficará ainda sob as mãos do poder público, do poder judiciário. É uma ação útil, interessante e que existe uma versatilidade determinada pelo caso concreto e pelo objeto que temos aí para discutir. Né? Interessante, temos um bom aprendizado desse procedimento especial também do CPC. Uma outra oportunidade de discussão, e aqui em procedimentos especiais, aí são vários temas, digamos assim, né? É a ação de exigir contas. Ora, primeiro subsídio, primeiro fundamento, primeira causa de pedir para sua petição inicial. Toda pessoa que administra dinheiro de terceiros tem que prestar contas. Todas. Nós, na condição de patronos de vários clientes, dado o final da ação, é comum, chamamos e discutimos, olha, finalizou, a situação é essa, está aqui, né? Se são obrigações pecuniárias, vamos trabalhar os valores envolvidos, se são obrigações de fazer ou não fazer, aquilo que combinamos em honorários, tudo ali definido e finalização do caso. Assim também é para o direito empresarial e para o direito público. Direito empresarial nós temos ordinariamente, todo ano, a AGO, ou reunião de sócios ordinárias, para o caso das contratualistas, né, para poder avaliar contas, prestar contas, examinar as contas de quem? Dos administradores. Vejam bem, os administradores eleitos pelos sócios ou acionistas, eles usam o dinheiro da pessoa jurídica, o dinheiro que não é deles, para poder desenvolver atividade econômica. E finalizado o exercício social, pelo fato dos administradores ter usado dinheiro que não é deles, o que eles têm que fazer? Prestar contas. Então, todo ano, regularmente e determinado por lei, artigo 1179 do Código Civil, salvo engano, para as contratualistas, e 132 na lei das SAs, para as sociedades anônimas, é obrigatoriedade da prestação de contas pelos administradores. O poder público também temos isso. Nosso administrativo hoje, que é o presidente Jair Bolsonaro, e dentro do estado de Minas, o nosso governador Zema, ele, ao final do exercício social, que é o final de dezembro, ele tem o período para prestar contas e a Assembleia Legislativa avalia, com a ajuda dos tribunais de contas, estaduais ou da União, a análise destas contas prestadas pelo governo, tanto estadual quanto federal, e o prefeito também. Então é importante ter isso aqui, né? E se eventualmente for necessário promover uma ação de contas, Jefferson? Ora, se for necessário, o que deve prestar contas é o réu, ele vai ter que comparecer e aí apresentar, né? Contrariando as que eu já defini, as bases que eu defini, ou eventualmente, se ele nada manifestar, o judiciário vai entender que o que eu apresentei, né, é realmente as contas devidas. E se são devidas, existe saldo. Essa sentença, ela será a título executivo judicial e eu poderei executar o saldo. Então, este é o procedimento da ação de contas. Fundamento, usar dinheiro de outras, né, de outrem. E, caso não prestemos contas, os autores poderão promover essa conta e eles próprios poderão apresentar quais seriam as contas caso o obrigado à prestação de contas não comparecer nos autos judiciais. Como ainda ações e procedimentos especiais,
temos as ações possessórias. Aí eu convido o professor Omar novamente, dado pelo nosso horário e pelas brilhantes explicações que ele tem quanto a essa matéria, ações estas possessórias que nós trouxemos aqui de manutenção, reintegração, alguns outros aspectos sobre elas e aí o que a jurisprudência vem tratando sobre essas ações possessórias. Doutor Omar, pode dar sequência para a gente? Sim, claro, Jefferson. Bom, pessoal, as ações possessórias, elas, né, já estavam previstas no CPC de 73, as alterações, nós tivemos poucas alterações pelo CPC de 2015, e então eu queria destacar rapidamente algumas questões aqui para vocês. Tá? Então, primeiro, uma ação possessória. Né? Nós temos 3 ações possessórias típicas. A ação de manutenção de posse, a reintegração de posse e o interdito proibitório. Lembrando aqui a diferença entre juízo possessório e juízo petitório, rapidamente, né? Porque isso daqui a pouquinho vai fazer muita diferença. O juízo possessório, o juízo possessório, ele tem como fundamento a proteção da posse. Ou a pessoa propõe a ação judicial com o intuito de buscar proteção para a sua posse. Lembrando que posse é fato. Posse é fato. A posse, ela não decorre necessariamente de uma situação de direito. Então, eu posso ter posse e eu posso ter direito à posse, sem tê-la, propriamente dita. Então, por exemplo, se eu compro um imóvel, celebro um contrato de compra e venda e adquiro a propriedade de um imóvel, sendo eu o proprietário, eu tenho direito à posse, mas às vezes ainda não adquiri a posse, ainda não a exerço, mas eu tenho o direito a ela. Portanto, a posse é uma questão de fato. Se o sujeito, né, artigo 1196 do Código Civil, tá? 1196, não fica velho não, viu, Jefferson? Você vai ficando velho, você vai dando branco no número dos artigos, não fica velho não, tá? Você ainda está novinho aí, fica velho não. Mas, né, enfim, meu pai costumava dizer que a outra opção é muito pior, então fica velho sim, tá? Vamos envelhecer aí. Então, artigo 1196 do Código Civil, né, o possuidor é aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, aquele que efetivamente atua sobre a coisa. Então, a diferença aí do juízo possessório para o juízo petitório. No juízo possessório, ele é um instrumento para a proteção da posse. Já o juízo petitório é um instrumento para a proteção de um direito real. Muita gente equivocadamente associa o juízo petitório à propriedade, mas não. É claro que a propriedade, sendo o grande direito real, ela vai aparecer mais, mas as ações petitórias dizem respeito ou têm como objetivo a proteção do título, a proteção do direito real ou mesmo de direitos obrigacionais, tá? Mas é a proteção do título. Há uma titularidade formal para a qual se busca proteção. O nosso objetivo aqui é o juízo possessório, as ações possessórias. Ou seja, a minha posse foi injustamente agredida, a posse que eu exerço sobre uma coisa foi injustamente agredida, e em razão desta agressão eu busco proteção no judiciário. Proponho uma ação judicial buscando proteção. Esta ação, ela pode tramitar sob 2 ritos. Ela pode tramitar sob 2 ritos. Ela pode tramitar sob o procedimento comum ou sob o procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes, que é o que nos interessa. Como é que eu faço para saber? Né? Todo mundo sabe isso. O próprio CPC prevê que nas ações de força velha
O rito é o comum, procedimento comum. Nas ações de força nova, o rito é o especial. Ação de força velha, aquela proposta depois de 1 ano e 1 dia da agressão. Ação de força nova, aquela proposta em até 1 ano e 1 dia da agressão. Okay? Algumas considerações importantes aqui. Qual é a grande diferença entre o procedimento especial e o procedimento comum para as ações possessórias? Lembrando, tanto uma quanto outra é uma ação possessória. Mas qual a grande diferença de procedimento? Está aqui, ó, a possibilidade de concessão liminar da proteção possessória pretendida. O procedimento especial, ele prevê a possibilidade de concessão liminar, ou seja, antes mesmo da citação do réu, da proteção possessória pretendida pelo autor. O autor pode, ou é possível que o autor consiga, antes mesmo da citação do réu, a proteção que ele busca para a sua posse, concessão liminar desta proteção. O que é necessário para isso? Preencher os requisitos do 561. O 561 prevê que o autor terá êxito se provar a posse, a data, né, da agressão, ou seja, a propositura anterior a 1 ano e dia, a agressão, o esbulho ou a turbação, e a perda da posse, no caso de esbulho, a continuidade da posse perturbada, no caso de turbação. Então, o 562 prevê que, se a petição inicial estiver devidamente instruída, o que isso significa? Se houver prova documental dos requisitos indicados no 561, o juiz concederá liminarmente a proteção possessória pretendida pelo autor. E se a inicial não estiver devidamente instruída, se o juiz entender que não há prova documental robusta, ou não vou dizer robusta, mas suficiente para convencê-lo da presença dos elementos do 561, ele então marca uma audiência de justificação. Ele marca uma audiência de justificação. E aí os detalhes. Para essa audiência, essa não é uma audiência de instrução e julgamento, é uma audiência de justificação. A diferença é muito grande. Porque para esta audiência, o réu ele vai ser citado e intimado para comparecer a esta audiência. Mas o réu não pode fazer prova nesta audiência. Ele vai participar, ele pode contraditar as testemunhas, ele pode fazer perguntas à testemunha, mas ele não pode levar as suas próprias testemunhas. Por que não? Porque o objetivo da audiência de justificação é apenas complementar a prova documental feita pelo autor com o intuito de conseguir a liminar. Isso, só isso. Então ela é voltada para... Só isso não, né? Isso tudo. Mas ela é voltada para o autor. O autor é que é o principal ator dessa audiência. Então o juiz marca a audiência de justificação e aí, ouvidas as testemunhas levadas pelo autor, o juiz decide se defere ou indefere a liminar. E o detalhe, o prazo para contestar, que é de 15 dias, ele só vai ser contado a partir desta manifestação judicial, a partir do deferimento ou indeferimento da medida liminar ou da liminar pedida, né, requerida. Então, o prazo só vai ser contado aí. Uma questão importante e interessante diz respeito às ações de força velha. Elas vão tramitar pelo procedimento comum. Então, não existe a possibilidade de concessão liminar da proteção possessória pretendida. Mas existe a possibilidade de concessão de uma tutela de urgência? Percebam que são institutos diferentes. A liminar de proteção possessória prevista no 562
por mais que se aproxime, é diferente da tutela de urgência prevista lá nos artigos 300 e seguintes, 290 e poucos e seguintes. Okay? Requisitos diferentes. Tá? Percebam, o 562, ao prever a concessão liminar, não exige a demonstração do perículo in mora, do risco de dano grave ou de risco à utilidade do processo. Não exige isso. A tutela de urgência exige lá no artigo 300. Tá? E a questão é, em uma ação possessória de força velha, não é possível a liminar do 562. Mas seria possível a tutela de urgência? Houve muita discussão em relação a isso. Alguns entendiam que não, que se isso fosse possível, ainda na época da tutela antecipada, ainda na época da tutela antecipada lá do 273, do CPC de 73, havia discussão, porque alguns entendiam que se isso fosse possível, o procedimento especial perderia a razão de ser, porque a grande vantagem do procedimento especial era isso, era a possibilidade de concessão liminar. Então, se você conseguisse uma tutela de urgência, uma antecipação de tutela, lá na ação de força velha, o procedimento especial perderia o sentido. Mas o fato é que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que a tutela de urgência, né, na época, a antecipação de tutela, ela é possível no procedimento ordinário, seja qual for a natureza da ação, inclusive as ações possessórias. Ele não estava tratando especificamente das ações possessórias, mas generalizou, então as ações possessórias entraram nisso. Portanto, é perfeitamente possível nas ações de força velha pleitear a tutela de urgência. Mas lembrem-se, os requisitos são diferentes. O 562 exige determinados requisitos, o 300 exige outros requisitos. Ok? Uma questão importante também que eu queria mencionar para vocês, e aí já tô correndo aqui, Jeff. A questão da exceptio proprietatis. Isso não é novidade do CPC de 2015, mas eu não poderia deixar de falar dela. O que é a exceptio proprietatis? A alegação de propriedade como defesa em uma ação possessória. Nas ações possessórias, o que se discute é posse. Não interessa quem é o dono, não interessa quem tem título. O que interessa é quem tem a melhor posse. E o Código Civil de 2002, ele aboliu em definitivo a exceptio proprietatis. O Código Civil de 16 previa 2 exceções, o de 2002 acabou com elas. Então não adianta nada o réu, em uma ação possessória, alegar propriedade ou outro título, ou outro direito qualquer. Não adianta, porque o que interessa é a discussão da posse, quem tem a melhor posse. Por isso é que o proprietário esbulhado, que 1 ano ou 6 meses depois volta lá com um grupo de amigos, invade o imóvel, novamente expulsa de lá o invasor por seus próprios meios, ele praticou um ato ilícito. Ele praticou um esbulho, ele agrediu injustamente a posse do invasor. E o invasor poderá propor contra ele uma ação possessória e não vai adiantar nada em sua contestação ele alegar ser o proprietário, porque não é isso que está em questão. A questão é quem tem a melhor posse. E nesse momento, quem tem a melhor posse é o invasor, porque ele exercia a posse, ainda que injusta, ainda que de má fé, e o proprietário foi lá, praticou um ato ilícito. Já não havia mais a possibilidade do desforço imediato, da autotutela, ele já não preenchia mais os requisitos, então ele praticou um ato ilícito, ele agrediu injustamente a posse daquele sujeito que estava lá. E para fechar, Jefferson, os litígios coletivos, aqui em inovação, o CPC de 2015, ele traz regras específicas sobre litígios coletivos. Né? No 554, não é propriamente um litígio coletivo, mas ele indica que ele vai trazer algumas regras, algumas novidades, que se a ação for proposta contra um número maior de pessoas,
a intimação a citação vai ser feita na pessoa dos que estiverem presentes, vai ser publicado um edital citando os outros, aqueles que não estavam ali, enfim. E mais adiante, ele vai disciplinar especificamente os litígios coletivos, aquelas invasões feitas por muitas pessoas. Temos ali vários possuidores que invadiram, cada um ocupou um espacinho, e então há regras específicas sobre essa situação. Por exemplo, a questão da audiência de mediação. Se o caso for esse, se for um litígio coletivo, o juiz, antes de apreciar o requerimento de liminar, de proteção liminar, ele tem que designar uma audiência de mediação. E se o processo transcorrer por mais de 1 ano e ele for deferir a medida, ele tem que marcar a audiência de mediação de novo. Tá? Então, nós temos aí algumas regras específicas que vale a pena chamar a atenção de vocês em relação aos litígios coletivos que versam sobre a posse. Ok? Então, eram essas as considerações que eu queria trazer para vocês. Né? Obrigado, Jefferson, pela palavra, pela oportunidade. Muito obrigado. É sempre uma aula, né, doutor Omar, sobre isso aí. Muito bom. Obrigado. Então, tem algumas decisões aqui que eu vou deixar à disposição, que a gente sempre deixa, mas eu queria provocar um debate que eu, doutor Omar, doutor Henrique, doutor Ligo e outros colegas aqui também já promovemos sobre isso, que é o caso da súmula 84 do STJ, né? Quando o sujeito, e quem nunca, né, aí, quando o sujeito compra um imóvel e não uma escritura, não vai lá, aliás, até escritura às vezes, mas não registra. E, eventualmente, ações futuras, ele é surpreendido por um oficial de justiça: amigão, tudo bem? Tudo, aqui eu estou penhorando a sua casa. Pô, mas a minha não, isso é dívida de fulano e a casa está de propriedade desse fulano. Não, é minha, está aqui, escritura, comprei há tantos anos, não sei o quê, não sei o quê. O caminho aí é o embargo de terceiro para defender esta propriedade, porque não está pedindo para sair, não é posse, não é caso de posse, né? Não está pedindo para sair, está realmente penhorando aquela titularidade, e aí o judiciário, em situação majoritária, vê definido que, ok, o cara embargou adequadamente, a súmula 84 preserva o direito dele como proprietário, porque às vezes tem um contrato de compra e venda, e ainda, em alguns casos, tem até escritura pública de compra e venda, só não registrou na matrícula, e o judiciário, então, tem entendido: ok, amigão, você tem direito à propriedade, mas honorários sucumbenciais o senhor vai ter que pagar. Então, ele vence, mas paga, em certos termos, até contrariando o artigo 85, né, do CPC, que fala que o vencido paga custas e honorários ao vencedor. E temos um debate nesse caso aqui, né? A situação de causalidade. Como é que ocorre? O que fazer? Vai pagar honorário 100% de certeza? Como é que isso ocorre? Eu tenho uma situação, mas quero te ouvir, doutor Matar. Tem algumas informações importantes aí. Isso, pois é. Nós até tivemos êxito recentemente, agora foi proferida uma decisão em setembro, salvo engano, né? Finalzinho de setembro, na verdade, outubro, né? Que eu tive notícia da decisão, quase tive um infarto, na verdade, porque o colega, né, o Henrique também estava acompanhando as movimentações, e era 15 de outubro, aquele feriado dos professores. Eu estava com minha família descansando, e o professor Henrique, o doutor Henrique, me passou uma mensagem com a movimentação do processo, dizendo que, e aí no print estava lá a petição indeferida por inépcia. Quase que eu morri do coração. Falei, meu Deus, né? Nós tínhamos oposto os embargos de terceiro, exatamente nessa situação. A cliente, ela celebrou a promessa de compra e venda, não levou, ela nem mesmo escriturou, né, e consequentemente não levou a registro, nem a promessa de compra e venda, nem a escritura de compra e venda, mas assumiu a posse, estava exercendo posse, e o imóvel foi penhorado. Nós opusemos os embargos de terceiro,
Okay? E aí o doutor Henrique, o processo concluso, o doutor Henrique me manda essa movimentação, eu quase morri, acessei o processo lá rapidinho, mas a tecnia da secretaria, na verdade, era a decisão, né, era a sentença, e a sentença julgando procedente o pedido formulado nos embargos de terceiro. Mas onde é que eu quero chegar aqui? O que é que discutimos efetivamente ali? A questão dos honorários, a questão da sucumbência, não só dos honorários, mas a questão da sucumbência, porque a cliente efetivamente não havia levado a registro, ou seja, a matrícula do imóvel não indicava nem a transferência da propriedade, nem a promessa de transferência desta propriedade. Okay? E aí, então, foi feita a penhora, e em razão desta penhora opusemos os embargos de terceiro. A súmula 303, ela, né, afastando, ou melhor, não vou dizer afastando, mas complementando o princípio da sucumbência, aquele que sucumbe arca com o ônus desta sucumbência, a súmula 303 vai trazer a aplicação do princípio da causalidade. Percebam que eles não são incompatíveis, eles são complementares. Eles são complementares. E aí, nesse sentido, a súmula 303 prevê embargos de terceiro. Quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. E aí, o próprio STJ, em sede de recurso repetitivo, né, construção de tese para recurso repetitivo, vai aplicar aí esse entendimento, mas não é tão simples. Qual é o entendimento? Se o promissário comprador não fez o registro, ele, embora tenha êxito nos embargos e consiga liberar o imóvel da constrição, ele vai arcar com a sucumbência. Por quê? Porque ele teria dado causa à propositura, à oposição dos embargos, na medida em que, não registrando, ele não permitiu que o credor soubesse, conhecesse a real situação do imóvel, e por isso fez o pedido de penhora, por isso fez a constrição. Se ele soubesse, ele não teria pedido a penhora. Então, por isso, numa primeira impressão, num primeiro entendimento, o promissário comprador que não registra terá êxito nos embargos, mas arcará com os ônus da sucumbência. Entretanto, pessoal, a própria aplicação do princípio da causalidade não faz essa conclusão, não faz desta conclusão uma conclusão absoluta. Por quê? Porque é perfeitamente possível, e foi isso que sustentamos, e nisso tivemos êxito nestes embargos, que mesmo não havendo o registro, o credor teve ciência. O credor, por alguma outra razão, o credor tinha conhecimento da real situação do imóvel. Ele tinha conhecimento de que o imóvel estava prometido a outra pessoa. E se ele tinha conhecimento disso, e ainda assim insistiu no pedido de penhora, foi ele que deu causa aos embargos. Por mais que o promissário comprador não tenha feito o registro. Por mais que o promissário comprador não tenha feito o registro, o que deu causa à oposição dos embargos foi o comportamento do credor, que, tendo conhecimento da real situação do imóvel, ainda assim insistiu na penhora, insistiu na constrição. Então foi isso, essa argumentação que construímos. E percebam que essa argumentação não contraria a súmula 303, pelo contrário, ela está em conformidade com a súmula 303. O que se vai fazer é uma análise da causalidade, efetivamente, quem é que deu causa. Então, alguns acham que o simples fato do promissário comprador não ter levado a registro faz com que ele tenha que arcar com o ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade. Não é bem assim. Não é bem assim. Essa é a experiência que eu queria compartilhar com vocês aí.
Exatamente É isso. importante também, né, doutor Omar, só para ajudar aí na construção, Isso. que a parte contrária, nesse caso, ela concordou com toda a matéria que levamos para a petição de embargos, né? Ela concordou com tudo, somente na questão dos honorários é que ela pugnou. Aí a juíza ficou à vontade para dar a sentença, mas percebeu que o princípio da causalidade se deveu em relação à parte que fez a constrição do imóvel, porque realmente ele teve presciência da propriedade do imóvel em relação ao nosso cliente. Foi bem legal esse caso, foi bem emblemático. Ainda está correndo, né, doutor Omar? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Isso. As contra-razões recursais apresentamos agora, tem uns 20 dias, talvez, menos. Vamos aguardar. Esse é o exercício da advocacia, né? Não tem jeito. Aí eu digo que quem vive essa advocacia tem um melhor entendimento do direito. Doutor Henrique já entrou, já peço para permanecer. Entramos em atualidade, estamos no finalzinho aqui. Ótimo. Temos muitas coisas interessantes trazidas neste último slide. Pelo menos uma hora aí, viu, doutor Zé? Não é? Eu vou chamar apenas, doutor Henrique, a atenção da NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Doutora Priscila buscou, escafuchou e verificamos, já está ativa. Existe esse decreto importante também de agosto e o resto, fique à vontade, doutor Henrique, para poder dar algumas informações aqui de Brasília e das regulações aí gerais. Aguarda a doutora Priscila ou posso... Não, pode, né? Era só informação da NPD, a NPD, né, inclusive, já tem exarado atos, né? Já está atuando e criou um campo no seu site lá de perguntas e respostas frequentes, né? Isso. E ela já está esclarecendo algumas dúvidas aí para as pessoas que têm acessado ao site lá, desse site da NPD, que já está criado também. Bom, eu vou falar rapidinho aqui. Hoje os congressos, esse final de ano está bem agitado, né? Hoje, especialmente, já estavam falando aí de prestação de contas e tal. Hoje está sendo discutido a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, aprovando o orçamento para 2021. Então, o Congresso está em polvorosa, está tendo sessão conjunta do Senado Federal com a Câmara dos Deputados. E ontem teve a aprovação do Fundeb, hoje deve voltar para a Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o Fundeb, deve voltar para a Câmara dos Deputados, que é um assunto polêmico também, porque o Sistema S estava querendo uma fatia do Fundeb e o Senado ontem vetou essa possibilidade. O Sistema S e as igrejas estavam querendo uma fatia do Fundeb. E aí um parecer do Ministério Público definiu que não era viável, uma vez que são entes privados, não fazem jus a esse recurso que vem do erário. Feita essa breve explanação, no mês passado nós tivemos a aprovação da nova lei de falência, 4458. A relatoria foi do nosso senador Rodrigo Pacheco, uma relatoria bastante elogiada pelos membros da casa e por quem acompanha a semana legislativa. Coisas importantes aconteceram, né? Era um PL que já tramitava há mais de 11 anos no Congresso Nacional. Foram apresentadas 65 emendas a alguns senadores, algumas poucas foram consideradas. O senador Rodrigo Pacheco habilmente contrapôs a todas, que foram, salvo engano, 3 redacionais simplesmente foram acatadas. Esse PL, que é o 4458, já está em sanção para o presidente Jair Bolsonaro fazer os seus ajustes que julgar necessário ou aprovar na totalidade, né, da forma que veio do Senado. Antigamente, essa lei tiveram algumas mudanças relevantes. O prazo de parcelamento atualmente é de 7 anos, né, o prazo máximo de parcelamento de débitos tributários. Agora vai aumentar para 10 anos, serão 120 meses para as empresas pagarem seus débitos tributários junto à União. Financiamentos bancários terão preferência de pagamento entre os créditos contraídos durante o processo de recuperação judicial. Isso aí favoreceu muito às instituições financeiras, né, credoras, né? Isso é importante também. Nós que estamos aqui no dia a dia trabalhando para algumas instituições financeiras, isso foi muito favorável. O devedor também, a pessoa física, né, poderá ter seus bens pessoais indicados, mediante autorização judicial, poderá indicar como garantia seus bens pessoais, também é uma alteração importante. As dívidas trabalhistas também podem ser incluídas no processo de recuperação judicial, desde que haja aprovação do sindicato da categoria, ou seja, vai ter também um espaço aí para negociação, as empresas negociando com os sindicatos. Os sindicatos, de certa forma, ganharam um certo relevo, né,
já combatidos desde 2017, agora ganharam um certo relevo nessas negociações. Isso aí tudo, gente, isso aí é fruto de lobby, viu? O lobby acontece e por isso a gente vê esses reflexos legais, né? Essa atuação do escritório em Rig é muito interessante porque você entende a mens legis, né? O que gerou aquilo? Porque a gente fala tanto no direito de mens legis e a gente entende o que gerou a história daquela lei. Isso facilita muito até na aplicação da própria, né? E a gente tendo essa vivência no Congresso Nacional, isso tem ajudado muito até no nosso dia a dia aqui. Uma boa novidade também é que o produtor rural, pessoa física, também pode entrar com pedido de recuperação judicial. Algumas cooperativas, que a gente até está em tratativas aí para poder atender, muitos são pessoas físicas, né? Os produtores rurais que se reúnem em cooperativas, e aí essa turma que tiver problema em relação agora, por exemplo, problemas de safra, e que porventura sofrerem a necessidade de pedirem um pedido de recuperação judicial, podem fazê-lo mediante pessoa física. Essa lei também de falência contemplou também as multinacionais que são sediadas no país em dificuldades financeiras, transnacionais, na lei eles chamam de transnacionais, em dificuldades financeiras. Essas também foram contempladas com a nova legislação. Então ela deve ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias, meses, talvez, acho que até o mês de janeiro ela já deve estar vigente, apesar de janeiro a gente ter ainda os embates na Câmara e no Senado Federal referente à eleição dos presidentes das duas casas, né? Mas a gente imagina que o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar essa lei aí. Uma outra lei importante que eu trago aqui para a ciência de vocês, que foi também aprovada. É bom lembrar também que no dia 8 de dezembro, aproveitando essa parte de recuperação judicial, houve uma alteração na Lei Complementar 123, aquela de 2006, que criou um sistema tributário mais favorecido para as empresas, micro e pequenas empresas, e depois também com o advento do MEI, né, foi também contemplado nessa 123. Então, as microempresas, empresas de pequeno porte, a partir da Lei Complementar 33 de 2020, também tiveram as suas possibilidades de negociação de débitos facilitados, tá? Eles vão ter um tratamento especial, as renegociações judiciais e também as extrajudiciais. É bom só complementar que foi no dia 8/12. Isso tudo está no nosso site, tá? A gente publica isso constantemente, essas informações, e também no LinkedIn, para quem nos acompanha e nos segue na rede. Um outro aspecto importante que eu iria entrar agora é a lei de licitações. Também no dia 10 de dezembro, fim de ano, foi editado mesmo. Sessão deliberativa remota. O relator foi o senador Antônio Augusto Anastasia, outro mineiro de grande quilate. E foi aprovada o substitutivo, né? Que foram várias emendas e veio também o substitutivo apresentado para o relator, e foi aprovada a nova lei de licitações. Ela inova, traz uma breve explicação sobre termos, siglas, ela ficou mais didática, tá? A lei ela é menos complexa do que a 8663, que tratava do tema. Então ela traz algumas conceituações, ela tem uma forma mais familiar para você lidar, porque às vezes o agente público não consegue interpretar a letra fria da lei, e essa lei ela veio com um aspecto um pouco mais didático. Condensou algumas legislações, a legislação do pregão, a legislação RDC, a do pregão, aquela 10, 15 e 20, condensou algumas legislações, mudou algumas modalidades, né? A gente teve aí o já combatido o convite e a tomada de preços. O convite, o TCU já tinha proferido acordos contrários à contratação mediante convite, mas agora está ratificado, ele não existe mais, e a tomada de preços também saiu também do cenário de modalidades de licitação. A grande novidade, na lei, inovou trazendo o diálogo competitivo, que é uma forma que o gestor público ele pode conversar com potenciais interessados quando assuntos são particulares e muito técnicos. Às vezes vai contratar alguma coisa muito específica, que não é uma coisa geral, que facilmente você se encontra no mercado, então ele pode procurar pessoas. É uma forma de consulta pública mais facilitada e menos burocrática, né? Ele pode consultar pessoas de determinadas áreas para auxiliar na identificação de melhor solução. São os experts que eles consideram. E aí, a partir daí, solicita-se o preço. Primeiro, ele define a solução, vê realmente o que ele precisa, para a partir daí definir o preço.
Ele ratificou também a Lei 4253, ratificou a inversão de fases. Eu não sei se vocês lembram que na 10.520, a Lei do Pregão, a inversão de fases era sugerida, e depois na 8663 ela terminou sendo aplicada, né? A inversão de fases consiste em quê? Apresenta-se primeiro o preço e depois a gente faz a habilitação dos vencedores, que é aqueles que tiveram os preços mais adequados aos interesses da administração pública. Então, essa inversão de fase agora está ratificada na nova lei. Apresentou também estabeleceu que a advocacia pública deverá defender os atos praticados pelos servidores, ou seja, às vezes os servidores estão sujeitos a mandado de segurança e coisas do tipo, e em algumas situações deveriam contratar advocacia particular. Agora está pacificado na lei que quem deverá defender os interesses daquele servidor público é a procuradoria do órgão no qual ele esteja lotado. Implementou também que agora as empresas que se participarão das licitações, elas devem ter implantadas, isso é muito importante, né, em razão das recentes alterações que nós temos observado aí em programas de integridade. Então, as empresas têm que ter em sua atuação e comprovadamente a área de compliance estabelecida. Isso é importante para que o licitante se habilite também para participar, ou seja, é um pré-requisito importante. Novos princípios também foram instituídos, o princípio do interesse público, do planejamento, da transparência, da segregação de funções, ou seja, é importante que a pessoa de determinada área não faça, por exemplo, contratação de auditoria. Quem deve fazer a contratação de auditoria, quem pode até especificar e tocar a licitação seriam os auditores daquele determinado órgão, mas não necessariamente ele vai ser o gestor e o que vai cuidar daquele contrato junto à administração pública, segregação de funções. E também substituiu o princípio da sustentabilidade pelo princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Eu estou falando isso muito rápido aqui porque o prazo que me sobrou aqui foi pouquinho. As formas de julgamento, está tudo isso. Me perdoe. Não tem problema. As formas de julgamento também incluiu duas modalidades novas, né? Que é o maior desconto e o maior retorno e vantagem econômica. Aí é para contemplar o princípio da economicidade e da vantajosidade, né? Que a administração pública sempre primou por isso. As mudanças, a gente colocou um quadro no nosso LinkedIn, tem lá bem explicado para todo mundo, a gente divulga também. Se quiserem também podem solicitar aqui a doutora Priscila, que é que coordena esse seminário aí, para a gente poder enviar para vocês. Doutor Henrique, eu vou até fazer uma sugestão, vou disponibilizar o link aqui de acesso, né, que aí vai estar todas as informações e até mais no seu LinkedIn, também disponibilizar o e-mail do escritório, caso alguém queira, todos são parceiros, né? Nós fizemos um texto, né, sobre comentários dessas duas novas leis, que eu acho que pode ajudar também. Coisa simples, curta, objetiva e bem didática para os operadores do direito não ficarem perdendo seu tempo, né? Então, a gente aqui, como está por dentro do assunto e dentro da tramitação, a compreensão, como você participa de todo o processo legislativo, fica muito fácil para a gente explicar. Beleza, doutor Jefferson? Muito obrigado. Doutor Omar, eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado a todos. A NPD, só repisar alguma coisa, gente, todos esses assuntos trabalhamos, chamar atenção para a questão do lobby que o Henrique falou, uma questão completamente legal e lícita, exatamente, né? E muito bem aplicada. E a NPD, o lobby, ele se me permite, doutor Jefferson, claro, ele é recriminado em razão das empresas que não têm programas de integridade, né? Porque o lobby é uma atividade que existe desde o século XIX, né? Desde o século XIX, começou na Inglaterra, nos lobbies de hotel, por isso que chama lobby, e agora a gente chama de relações institucionais e governamentais, que é RIG, que é um nome mais simpático que deu, e a brasileirou. Mais adequado. E existe hoje em tramitação no Congresso Nacional, a própria Controladoria Geral da União já deu parecer favorável, o Procurador-Geral da República, o Aras, também já deu parecer favorável à regulamentação da atividade de lobby, de relações institucionais e governamentais, porque nada é defesa de interesses de determinadas categorias e de determinado segmento social. Isso é justo, é legítimo, desde que haja transparência. Você não pode fazer uma atuação às escondidas, você não pode fazer uma atuação remunerada de forma ilícita,
mas você pode fazer a defesa de interesse sim. Aí entra também a questão do advocacy também. Pessoal, nós estamos aqui no escritório à disposição para ajudá-los no que for necessário. Tá terminando aí, Jefferson? Não, sem mais, obrigado a todos. Ô, gente, é o seguinte, como é a última do ano, o doutor Igor tá num call aqui, que não teve como terminar. Agradeço aí a participação de todos, agradeço ao brilhante, as apresentações, a forma que foram feitos os nossos seminários, e estamos aqui preparados para iniciarmos 2021 com a presença de todos aí, continuando, cada vez aumentando mais nosso seminário, e vamos que vamos. Feliz Natal para todos e um feliz 2021, que seja pelo menos igual, que seja bem melhor que esse. Meu pai dizia que seja pelo menos igual que a gente está saindo, mas o próximo tem que ser melhor que esse, e vai ser. Ok, gente? Muito obrigado aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos também pela presença, pela oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre esses temas que, né, me agradam tanto, que fazem parte do meu cotidiano aqui. Trabalhamos com isso, trabalho, né, advogo nessa área, milito com essas questões. Então, é um prazer para mim poder compartilhar aí um pouquinho dessa caminhada que já fiz, discutindo essas questões. Desejo a todos um ótimo Natal, aproveitem a família de vocês, aproveitem aí as pessoas que amam vocês, né, enfim, deem valor, não deixem nunca de dar valor a essas pessoas. Fiquem com Deus e que 2021 seja espetacular. Grande abraço, pessoal. Faço minhas as palavras do Dr. Mário e do Dr. Igor Mascarenhas. Vocês tenham aí um Natal abençoado, viu? E de muita proteção, um 2021 de esperanças, e que realmente esse 2021 traga alento, né, para tanta gente aí que está passando 2020 tão difícil. 181 mil pessoas foram embora por causa desse bendito vírus aí. Então, acho que Deus traga paz e tranquilidade nesse 2021 e esperanças renovadas. Pessoal, por fim, também quero agradecer a participação de todo mundo. Já deixo o convite aberto para o ano que vem nós continuarmos com nossos encontros. E fica também o convite para que cada um traga também casos práticos, caso queira fazer também alguma exposição dos artigos, participar mais ativamente também do seminário aqui, junto com a gente, nessa parceria que a gente sempre mantém. Fique à vontade. Todo mundo tem os contatos aqui do escritório, a gente também vai passar esses materiais que o doutor Henrique falou que nós estamos publicando com essas inovações das legislações que estão acontecendo no Senado, para todo mundo ficar bem atualizado e a gente sempre ter bons resultados. Que o ano que vem seja de muita paz, muita luz, e a gente consiga sempre manter essa excelência que a gente busca e compartilha ano a ano. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, doutora. Um abraço, gente.